Shalom, Vrahá, paz e bênção a todos os abençoados. O nosso estudo hoje é baseado em Gálatas capítulo 3, versículo 24. Eu estou aqui de posse com o meu rascunho e quero dividir com você esses estudos que vão nortear a nossa fé, vão nos dar mais esclarecimento a respeito da palavra de Deus, em especial a respeito da lei e da graça. O nosso tema hoje é o Paidagogos, um guardião que prepara e não um carcereiro que condena. Algumas pessoas têm conotações muito erradas a respeito da lei. E por conta de não entenderem o que está por trás da lei, quais são os objetivos da lei, eles acabam, de uma certa forma, desprezando os conceitos e os princípios que Deus estabeleceu, mostrando também nela as suas características, e acabam mergulhando numa graça desprovida de santidade, desprovida de conhecimento, e acaba de uma certa forma gerando conflitos entre graça e lei, quando na verdade as duas se fundem, as duas se conectam. Então, quando Paulo escreve que a lei foi o nosso pedagogos até Cristo, ele está usando uma imagem que qualquer pessoa do século I entenderia imediatamente. Por que isso é importante? Porque nós, nos dias de hoje, corremos o risco de simplificar demais. Saber entender esses pormenores, Paulo como rabino, como fariseu, quando ele explica os conceitos bíblicos e parece que ele vai contra a lei, parece que ele vai na contramão da lei, na verdade, Paulo está revelando segredos extraordinários e que, quando mal compreendidos, acabam nos afastando de uma aproximação, de uma elevação, de uma emanação muito maior. E quando compreendida, nós nos aproximamos mais da Kadosh Baruch Hu, sem peso, sem exageros, mas com o norte certo que o Espírito Santo nos orienta. Por isso que nós vamos mergulhar mais fundo nessa metáfora, porque ela guarda uma beleza pastoral extraordinária. O que era, de fato, um paidagogos? Olha só, na cultura greco-romana, o paidagogos não era o professor principal, ele não era o didáskalos, ele não era aquele que ensinava, ele não era aquele que trazia as instruções, que instruía aquele que estava sobre os seus cuidados. Nem tampouco ele era o treinador atlético de gimnastas, e muito menos o paidagogos era um tutor acadêmico no sentido moderno. Quem era ele? O paidagogos era algo muito mais íntimo e pessoal. Vamos aqui fazer uma tabela e colocar características e significados por trás. A figura de confiança. O paidagogos geralmente era um escravo idoso, educado, experiente e escolhido a dedo pela família para conduzir, para acompanhar aquela criança. Ele também era o protetor moral, porque ele impedia que a criança se envolvesse com mais companhias e também para que ele não caísse em hábitos viciosos. Ele era um guia cotidiano. Esse paidagogos acompanhava o menino fisicamente até a escola, garantindo a sua segurança de ir e voltar. Ele não somente preservava das más companhias ou dos vícios, como ele também acompanhava. Ele não era também um guarda-costa, ele era alguém que passava a ser, de uma certa forma, chegado àquela criança. Ele tinha uma responsabilidade muito grande de levá-lo, de trazer essa criança em segurança. E ele também tinha a autoridade de ser
um disciplinador amoroso. Ele corrigia com firmeza, mas sempre com o objetivo de formar o caráter e não de humilhar aquela criança. E a criança entendia isso. A criança entendia que aquele pai da Gogos, ele era um representante da sua família, ele era responsável por levá-lo e trazê-lo em segurança e de protegê-lo não somente de vícios, mas também das más companhias, para que aquela criança alcançasse o nível desejado e equilibrado e também educacional exigido pela família. E a sua missão era levar o aluno ao mestre e não de ensinar o conteúdo em si. Não é em vão que isso nos ajuda a entender a necessidade de mestres que sempre houve, desde quando Deus deu ou presenteou o seu povo com as leis, para poder extrair delas os conceitos que já tinham sido revelados ao próprio Moisés, lá na subida aos céus no Monte Sinai, durante todos os dias, aquela tríade de 40 dias que Moisés passou lá no Monte Sinai. E ele não somente recebeu as leis, mas segundo a sabedoria judaica, ele também recebeu as instruções, as interpretações dessa lei. E a próxima observação que eu quero fazer com vocês é a seguinte: o pai da Gogos não era um fim em si mesmo, ele não completava a missão, ele era o meio gracioso para que a criança chegasse à maturidade. Percebe que a lei, ela vem 400 anos depois, e ela vai agir como um tutor, porque antes da lei se estabeleceu a fé. Quando Deus chama Abraão Avino, patriarca Abraão, para sair da sua terra, e ele decide obedecer, e lá no capítulo 15 você vai ver que creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado, creditado como justiça. Antes da lei e após a lei, o homem sempre foi alcançado por meio da fé. A fé sempre foi o principal objetivo que levou os homens a serem alcançados para a salvação. Noé foi um deles. Noé achou graça diante de Deus. Adão e Eva não foram destruídos porque tiveram fé naquilo que Deus lhe tinha prometido. Então toda a trajetória do povo de Deus foi construída em cima de fé. Então chegou o momento de que, quando a fé já estava estabelecida, por exemplo, quando o povo precisou sair do Egito, ele não precisou da lei, eles precisaram da fé, eles usaram a fé, eles saíram por fé. E quando chegou no Monte Sinai, Deus então vai lhes garantir como presente a essa fé, essa lei, porque essa lei seria aquela que nos levaria, que nos conduziria, que nos faria chegar ao mestre mor, ao mestre maior, aquele que já tinha sido sacrificado antes da fundação do mundo, aquele que nos guiaria em toda a verdade, e que depois da sua morte, que subisse aos céus, enviaria o Espírito da verdade, que pelo mesmo propósito nos guiaria, nos conduziria a toda a verdade. Isso é fascinante. Então, por isso que Paulo deixa isso muito bem claro, que o pedagogos não era o fim em si mesmo, ele era um meio gracioso. Percebe que a lei é um presente gracioso que Deus dá ao seu povo, que a partir dela, as nações em sua volta os reconheceria como um povo sábio, um povo bem instruído, por conta dessa lei, que nos levaria, não só as nações, como também o povo de Israel, a Cristo. Ele era o pedagogos, a lei era um meio gracioso para que a criança chegasse à maturidade. Quando o jovem alcançava a maioridade, por volta, talvez aqui de uma forma grega, entre 16 e 18 anos, o pedagogos não era demitido com desprezo.
ele era honrado por ter cumprido a sua missão. Então segura aí que nós já vamos para o segundo vídeo, tá bom?